E eu quero falar de um assunto que normalmente não é falado em muitos lugares, mas nós precisamos nos preocupar com ele, ok? Então preste muita atenção, você que está no lounge, você que está em casa e você que está aqui. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 18. 1 João, capítulo 2, verso 18. Mais cedo ou mais tarde, você sabe que vai morrer. É uma realidade que a gente não gosta de falar. Mas o próprio Salomão diz que é muito mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Porque quando você está numa festa, você olha para os outros. Você olha para quem está dançando, para quem está se divertindo. Quando você está num velório, você olha para si. Você pensa, e quando chegar o meu dia? E quando chegar a minha vez? Por isso que a sabedoria está no luto e não na festa. A verdade é que a gente tem vivido no Brasil e no mundo um dos maiores avivamentos da igreja. É provado que em 2050, mais da metade da população brasileira seja cristã. Não cristã, cristã protestante. Os protestantes superando o catolicismo no Brasil. Antigamente você via templos de 300 lugares e eram considerados templos grandes. Eu me lembro, a Lírio é de 1979, a nossa igreja matriz hoje tem, 200 e poucos lugares, e eu me lembro de olhar para Lírio na minha infância e falar, nossa, que igrejona. Nós tínhamos uma igrejona de 200 e poucos lugares. Era a sede do ministério. Hoje você olha para uma igreja de 300 lugares, você diz, que igreja pequena. Porque nós crescemos. Mas nós precisamos entender que ser simpatizante do Evangelho não adianta. O Evangelho precisa nos libertar. As correntes têm que ser tiradas. E a pergunta que Deus mandou eu fazer é, vocês estão prontos para o arrebatamento? Nós estamos prontos para o arrebatamento. Se Jesus aparecer hoje, se a trombeta tocar, arrebatamento significa ser arrancado, tirado a igreja do Senhor. Então é sobre isso que vamos ouvir um pouco hoje. E que essa palavra quebrante o nosso coração, alerte-nos para aquilo que precisamos ouvir. Os sinais estão pipocando de todos os lados. Jesus está às portas, meus irmãos. E aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Diz assim 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Curve sua cabeça. Senhor, não queremos apenas ouvir algumas informações. Nós queremos um ataque dentro da minha alma. Nós queremos um reboliço no meu ser. Nós queremos que a minha vida pulse o ritmo do céu, Pai. Eu quero estar pronto para viver o que o Senhor tem para mim. Leva-me a compreender a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O reino de Deus tem se expandido como nunca antes. Conversões aos montões, a igreja tomando conta da internet, da televisão, projeções, o setor público entendendo a importância da igreja nos papéis. A igreja tem ocupado um espaço e nada disso é ruim. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós não podemos entender o que é que tem que nos mover. As crianças hoje vindo à igreja, lares sendo tocados pelo Evangelho. Mas a verdade é uma só. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe outra forma de ser liberto. Não é a música por si só, não é ouvir a pregação por si só, é a verdade. A única forma de combater a mentira é a verdade. A única forma de acabar com as trevas é a luz. A única forma de acabar com a mentira do diabo é esfregar na cara de Satanás a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que quando Jesus subiu ao céu, depois de ressuscitar, depois de 40 dias, ele deixou uma promessa, João 14,3. Ele disse, quando eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver.
Jesus ele ascende aos céus depois de 40 dias da ressurreição, e ele fala: eu vou voltar. Eu vou voltar e vou levar a minha igreja. Eu vou preparar-vos lugar. Aí Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, algo muito precioso. Ele fala: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Ele ficou cuidado com as falsas promessas, que Jesus está voltando, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Jesus não vai voltar sem que antes aconteça a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por... Ele está dizendo, as igrejas vão ser contaminadas, os púlpitos das igrejas vão ser contaminados, pessoas vão se passar por Deus. Isso aqui eu estou dizendo um texto de 2000 anos atrás. Não se lembram do que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. O arrebatamento é real. O arrebatamento vai acontecer. Nós ignoramos essa realidade porque estamos tão atolados com os nossos próprios problemas que esquecemos de algo mais certo do que tudo, é a morte. Eu não sei se o que você pede para Deus, Deus vai te dar, mas eu sei que você e eu vamos morrer. Um dia o nosso corpo vai chegar num limite. Um dia, se nós não morrermos fisicamente, até lá Jesus virá nos buscar. E como é que vai ser o arrebatamento? A Bíblia diz, primeira coisa, ele vai ser um susto. Fala comigo, susto. Em Lucas 17, 34 e 36, diz que naquela noite 2 pessoas estarão em uma cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra será deixada. O arrebatamento será um susto. Não vai ser um dia de placas dizendo hoje é o arrebatamento. É um dia comum. Você está no trânsito indo para o seu trabalho, você está sentado no Uber, você está ali fazendo os seus afazeres, o seu relatório financeiro, você está vivendo um dia como qualquer outro. De repente você acorda e susto, aconteceu. E certamente isso vai acontecer para quem sabe o que é o arrebatamento e está esperando. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 3, a Bíblia diz que paz e segurança, quando disserem paz e segurança, quando falarem, nossa, minha vida está tranquila, a destruição virá, e de repente sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. O arrebatamento será um susto. Segunda coisa, o arrebatamento será visível. Não vai ser algo escondido, vai ser visível. Em Apocalipse capítulo 1 verso 7, diz que Jesus vai aparecer nas nuvens do céu, e todo olho verá. Todos eles vão ver Jesus aparecendo. Todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Todos vão dizer, nossa, eu não consegui crer. Todos vão se lamentar. A volta de Jesus será vista por todas as pessoas do mundo. Embora seja rápido, como diz em João 21, 25, que haverá sinais, sol, lua, estrela, nações em angústia, perplexidade, bramido, agitação do mar, mas ele aparecerá. E a Bíblia diz que além de ele aparecer, haverá uma ressurreição. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que cemitérios do mundo inteiro, aqueles que partiram em Cristo, sua avó, seu pai, seus irmãos, as pessoas que você sabe que dormiram no Senhor, antes dos vivos serem arrebatados,
cemitérios, ou pessoas que foram jogadas suas cinzas no mar, não importa onde estiver, o poder de Deus vai ressuscitar. A Bíblia diz: porque dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão os primeiros a ressuscitar, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Primeiro os mortos, depois os vivos. Logo em seguida, o arrebatamento vai ser algo inesperado. Como eu disse a vocês, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a pouco, pode acontecer com você no McDonald's, pode acontecer com você assistindo o novo filme do Capitão América no cinema. Não tem lógica, e é por isso que Jesus vai nos avisar em Mateus 25:13. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. O arrebatamento será surpreendente. Olha o Mateus 24:36. Foi esse que lemos, não? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o... Então quando você fica vendo na internet alguém falando: olha, o dia do arrebatamento é dia 25 de não sei que mês, nem Jesus sabe o dia do arrebatamento. Põe de novo o texto aqui, o último que lemos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Só o Pai. E aí existe um estímulo de Deus, que você não tente ficar tentando adivinhar quando vai acontecer. Coloca para mim Atos 1:7. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não adianta você querer ficar sentado em casa tentando adivinhar, entrar na internet, ficar igual um louco. Tem um monte de crente paranoico tentando fazer estudo, um monte de pastor no YouTube tentando desvendar o futuro, porque o relógio agora está rolando ao contrário. Não compete, a própria Bíblia está dizendo: não gaste o seu tempo tentando adivinhar, se preocupe em estar em pé. Se preocupe em fazer sua lição de casa. Se preocupe em ter seu coração e sua vida no altar. Não, Jesus deixou bem claro que surgiriam falsos profetas tentando adivinhar quando ia ser ou quando vai acontecer. Isso não é problema nosso. A Bíblia diz também que o arrebatamento vai acontecer rápido. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Fala comigo: será rápido, será ligeiro. Olha lá Lucas 17:24, já vou dizer o que Deus tem para você. Porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no dia. Como que é o relâmpago? Queridos, eu não estou falando aqui de uma história da Disney. Talvez alguns olhem para os textos que estou citando aqui e vão dizer: nossa, pastor, será mesmo? Não tem como você acreditar no que eu estou pregando aqui se você não tiver fé. Mas a verdade é que se você pagar para ver, no dia do arrebatamento, aqueles que ficarem terão que enfrentar aquilo que você nunca viu na sua vida, que é a agonia da tribulação. Os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas a verdade é que Jesus não veio ainda. E se Jesus não veio ainda, ainda há tempo. Ainda há tempo de focarmos naquilo que importa. E aí você diz: pastor, mas e os sinais? A Bíblia não diz quando, mas a Bíblia diz quais são os sinais da volta de Jesus. O primeiro deles, Lucas 21:10. Guerras e revoluções. Fala comigo: muita guerra. Hoje no planeta Terra, hoje no mundo, nós ficamos muito focados em Israel, Hamas, Ucrânia e Rússia. Mas hoje existem pelo menos 48 guerras étnicas em andamento no mundo. Hoje.
Eu vou citar alguns aqui, além de Ucrânia e Rússia, Israel, Hamas. Nós temos conflitos em Sudão, Iêmen, Etiópia, Moçambique, Camarões, Faso, República Centro-Africana, Somália, Afeganistão, Líbano, Níger, Sudão do Sul, República do Burundi, Gabão, Togo, Benin. Nós temos República do Sudão do Sul, já falei, Somália, Iraque, Síria, Líbia. No mundo inteiro hoje, sem falar América Central, Venezuela, existem guerras eminentes. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 21:10. Um sinal: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. Quer ver mais um sinal? Catástrofes naturais. Eu preciso falar alguma coisa? Estamos acabando de superar uma crise aqui no Rio Grande do Sul, de chuva sem precedentes. Calor em época de frio, frio em época de calor, queimadas infinitas em lugares extremamente úmidos. Temos visto os polos do globo terrestre derretendo. E aí você lê Lucas 21:11. Mais uma evidência da volta de Jesus. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Falta d'água, nevascas sem precedentes nos Estados Unidos, o Covid, o Ebola na África, várias situações. Mais um sinal da volta de Cristo. Quer ver o terceiro? Aumento do pecado. Em Mateus 24:12, a Bíblia vai dizer que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará. Hoje você fala de pecado. Pecado é um termo antiquado, brega. As pessoas olham para a palavra pecado e dizem assim: você não faz parte da nossa geração. É como se você fosse um tiozão, e uma tiazona não se reconhece mais a palavra. Existe hoje uma força para alterar termos da Bíblia, para fazer a Bíblia ser um livro mais ameno. Todas os textos bíblicos que falam sobre homossexualismo querem ofuscar da Bíblia, retirar e transformar a Bíblia num livro homofóbico, por exemplo, que não pode mais pregar aquilo que sempre pregou. Existe uma tendência hoje, mulheres e homens que tornam a pornografia algo natural, a ideia de descobrir o corpo. Você entra na internet e vê uma artista dizendo que com 12 anos ela deu um vibrador para sua filha, e ela fala isso com muita naturalidade. Você vê hoje as pessoas querendo a mudança de sexo para crianças que nem sequer conseguem discernir. A criança não pode ser presa porque tem menos de 18 anos, ela não pode dirigir um carro, mas estão dizendo que ela pode decidir se ela é homem ou se ela é mulher. E a gente ouve, quem não concorda com isso está errado. Parece que o errado está virando certo e o certo está virando errado. Parece que aquele que quer falar aquilo que é óbvio, parece que essa pessoa está em outro planeta. A sensualidade tomando conta de tudo, a agressão, a ideia de que eu só concordo com você se a minha verdade estiver na sua boca. O aumento do pecado, o aumento. Nunca tivemos tantos divórcios, nunca tivemos tantas pessoas se suicidando, jovens perdendo a vida. Drogas, é uma droga atrás da outra. Vai na Cracolândia para você ver o que é aquele lugar. Que lugar maldito. Pessoas que nem conseguem mais raciocinar, uma droga atrás da outra. O lugar que mais lucra-se dinheiro no mundo é o tráfico de drogas. Nada é mais lucrativo do que o tráfico de drogas. Crescendo, uma droga atrás da outra. Aí você olha, paralelamente a isso, você diz: nossa, então a população está emburrecendo. Não, porque uma das promessas bíblicas sobre o final dos tempos está em Daniel capítulo 12, versículo 4, quando a Bíblia diz que Daniel guarde o segredo das palavras e o selo do livro no tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Vai haver no final dos tempos um avanço tecnológico como nunca antes visto. Nós saímos do telefone, nós saímos do fax, do telex, lembra disso? Do pager, saímos do SMS para informações rápidas. Hoje você conversa com milhares de pessoas simultaneamente. Antigamente, para eu falar com você, eu tinha que discar o número da tua casa. A maioria de nós nem telefone fixo tem mais, é só celular. Então saímos do pager para uma conectividade nunca
nunca antes. Você não precisa mais sequer levantar do sofá. Você fala com a Alexa, você fala com a Siri, ela apaga a sua luz, ela acende sua luz, ela fecha a sua porta. Você monitora tudo. Smartphones que substituem computadores pesadíssimos. Tem pessoas que só com o celular fazem tudo o que tem que fazer. A inteligência artificial, você pergunta o que quer para ela e ela responde, ela dá diagnóstico médico e ela cria cenários, ela constrói o que for. Você vê impressoras 3D reproduzindo órgãos humanos. Nunca se teve tanta clareza. Você coloca um projeto que demoraria anos e uma impressora com suas hastes constrói desde esculturas a simulações de órgãos humanos, a projetos nunca antes vistos. A rede 4G, 5G chegando a lugares, satélites sendo enviados por todo o canto do mundo. Você vai no meio da floresta amazônica, tem sinal de internet, só não tem no meu apartamento, que eu não sei o que acontece, mas na floresta amazônica tem internet, eu não sei. Meu apartamento eu não consigo, é uma briga com a Claro que eu vou te falar. Criptomoedas, olha que loucura, um dinheiro virtual que enriquece, que conecta o mundo, veículos autônomos, que você não precisa mais ter uma pessoa dirigindo. Você senta, conecta o carro e ele vai, ele freia, ele acelera, ele dá seta, ele percebe tudo. Uma tecnologia genética, onde os DNAs são destrinchados. Nunca se teve tanta clareza de doenças, nunca se teve tanta clareza de uma realidade aumentada pelo virtual. Bíblia. E aí em paralelo você vê a nova era, a propagação de novas interpretações divinas, do homem reinventar a fé. Isso está lá em Isaías capítulo 2, versículo 6, que era uma das profecias. Isaías 2:6, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Movimentos de nova era, meditação transcendental, cura energética, cura através da pedra. E aí você vê o ser humano criando astrologia, horóscopo. Você liga a televisão, pessoas olhando para você, tirando cartas. E aí existe todo um panteísmo, uma espiritualidade universal, a filosofia se misturando com as técnicas, as igrejas se enchendo de coaches, porque agora não importa mais só conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer também as minhas emoções, e tudo se misturando, um novo pensamento, uma canalização de conflito, onde as pessoas agora querem estudar tudo, o xamanismo, práticas ancestrais, culto a mortos, uma bagunça. Só que simultaneamente isso tem outro sinal: o avivamento pentecostal, o avivamento do poder de Deus. Em Joel capítulo 2 versículo 28 diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aquilo que começou com o movimento pentecostal lá nos Estados Unidos tem tomado conta do mundo. Lá na rua Azusa, jovens se levantando, o Brasil se tornando um celeiro. Em 1980 nós éramos 6,6% da população brasileira. Haviam no Brasil em média 7 milhões só de protestantes. De 1980 para 91 nós passamos para 9%. No ano 2000 nós fomos para 15,4%. No ano de 2010, 22,2% da população brasileira. 2020 nós somos 31% da população. Estima-se que até 2050 nós tenhamos mais de 50% da população brasileira em cristãos pentecostais. A projeção é que até 2100, 65% da população brasileira seja cristão pentecostal. Essa é uma evidência. Esse crescimento da igreja também é um sinal do final dos tempos. Outro sinal do final dos tempos é Isaías 66:8, o ressurgimento da nação de Israel. Israel que durante muito tempo viu judeus espalhados pelo mundo inteiro, e não havia um país, não havia um território. Mas no dia 27 de novembro de 1947, a ONU, com o voto de Minerva, de Oswaldo Aranha, decidiu estabelecer Israel como um Estado soberano. E parece muito tempo, mas estamos falando de menos de 100 anos. Israel voltou a ser um Estado onde judeus do mundo inteiro tinham agora uma pátria.
um lugar para chamar de terra. E isso era uma profecia. Isaías 66:8. Quem já ouviu algo semelhante? Quem é que viu tal coisa? Pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar a luz a um povo em um só instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu a luz. Pode uma nação nascer em um só dia? Pode. Aconteceu isso que está na Bíblia. Aconteceu exatamente no dia 14 de maio de 1948. Em um único dia, um país foi criado. Israel nasceu em um só dia. Outro sinal da volta de Cristo seria a propagação do Evangelho no mundo inteiro. Mateus 24:14. A Bíblia diz que quando esse Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguns dizem que a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos, mas não é. Os muçulmanos, eles têm uma taxa populacional grande, porque eles têm muitos filhos. Mas a nação, a religião que mais cresce no mundo de forma avassaladora são os evangélicos. Nenhuma outra religião cresce tanto quanto cristãos evangélicos no mundo inteiro. A Coreia do Sul, por exemplo, tem quase metade da sua população cristã evangélica. O maior templo protestante do mundo está na Coreia do Sul. São milhares de coreanos que impactam a Ásia, sem falar do avivamento africano, sem falar das nações na América Central, como por exemplo Guatemala, que crescem avassaladoramente o Evangelho. O Brasil tem sido uma referência no mundo inteiro sobre avanços. Nunca se teve tanta propagação. No YouTube você tem pregações de todos os tipos, de todos os jeitos. Outro sinal da vinda de Cristo, e o último que eu vou citar, é a iminência de um governo mundial. Nunca ficou tão nítido para nós que as cadeiras do mundo estão se conectando. O que acontece no Brasil não é algo que acontece no Brasil, mas é o reflexo do mundo. Desde a última eleição do Trump, a gente vê o mundo inteiro olhando para o que acontece dentro da sua casa e o que acontece lá fora. A economia de um país está conectada a outro. As variações cambiais, a balança comercial. Você não consegue mais ter um país que vive só para si mesmo. Tudo que acontece em um conecta ao outro. Você vê as organizações mundiais, a ONU e tantas outras, uma conectada à outra, tendo influência, um país ligado ao outro. Você vê o ministro do governo americano comentando sobre as eleições brasileiras. O que eu quero dizer é que o mundo está se conectando. E a Bíblia deixa claro, em Daniel capítulo 7, versículo 23, ele deu a seguinte explicação: o quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra, e ele será diferente de todos os outros reinos, e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Aqui está falando de um novo governo mundial, um governo que vai estar sobre todos os outros governos. Veja, não estou falando que o Donald Trump é o anticristo, e nem que os Estados Unidos, eu não estou falando, eu estou dizendo de um fato que hoje você pode tentar negar, mas é um fato: o mundo está conectado. Não existe ninguém que consegue se isolar e viver. Cuba, que foi um país isolado muito, hoje já existe um sinal de resgate dos cubanos, porque não existe como ter uma economia sadia sem o mundo. Não tem como fazer política sem estar conectado ao mundo. Aí você diz: tá bom, pastor, o senhor falou um monte de coisa, eu não decorei nem metade, não vou lembrar de nem metade, e está tudo bem. O que importa para você no dia de hoje? Importa que você precisa saber que se Jesus voltar hoje, você tem que ser arrebatado. Importa que se as trombetas do céu tocarem hoje e houver um alarido no céu, você esteja entre aqueles que não ficará na terra, mas aqueles que será buscado. Aquele que estiver morto ou estiver vivo, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, você estará. E eu vou te dar 3 coisas para você pensar de como ter a certeza que vai ser arrebatado. Está comigo aí? Eu queria hoje poder dizer: você vai ser abençoado. Eu queria pregar sobre isso. Talvez você estivesse pulando da sua cadeira. Eu queria pregar que você essa semana vai ter uma porta aberta, e talvez você estaria pulando da sua cadeira. Mas nós precisamos falar da realidade. Mais cedo ou mais tarde Jesus vai voltar, e eu tenho que estar preparado. A primeira coisa que você tem que lembrar é Hebreus 9:27.
Da mesma forma como o homem será destinado a morrer uma única. Esqueça, não existe reencarnação. Não existe purgatório. Não existe nada que eu não faça na terra que alguém pode fazer por mim depois da minha morte que perdoe os meus pecados. O homem foi destinado a morrer uma única só vez. Todas as doutrinas católicas sobre purgatório estão em livros apócrifos, livros que não estão na nossa Bíblia, livros escritos num período de silêncio, onde Cristo não falou com a terra. Se você crer no purgatório, nós respeitamos a sua fé, mas a minha Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma única vez, e a forma como ele morre, depois disso vem o juízo. Aquilo que eu não fiz em vida, eu não faço mais. Aquilo que eu não realizei, o que eu não me arrependi, o que eu não me converti. E não adianta dizer, pastor, eu não tive oportunidade, porque o culto de hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando. Então não tenho o que fazer depois. Não adianta acender vela para mim, não adianta pedir para alguém me interceder por mim, porque não tem como. A Bíblia não garante uma segunda chance após a morte. Então o que eu tenho que fazer? 3 coisas. A primeira delas, Romanos 10:17, fala comigo, ouvir. Há muitas vozes falando com você hoje, mas a Bíblia diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Eu estou pregando a palavra, eu espero que enquanto eu estiver pregando aqui, a sua alma esteja sendo tocada por Deus, porque é a hora de você priorizar, além dos carros, da casa, do dinheiro, das viagens, da fazenda, do sítio, da casa da praia, além da viagem de final de ano, além de você ir para Israel, além de tantas coisas maravilhosas, de um namorado que você está idealizando, dessas coisas tão incríveis, nós temos que aprender a ouvir aquilo que me conecta com o céu, porque a fé vem pelo ouvir, vem pelo ouvir. O diabo fala, as pessoas falam, você fala, todos querem que você fique confuso, ouvindo um monte de coisa, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu estou à porta, estou para voltar, ouça a minha voz, porque você, se não ouvir a palavra, não terá fé. A fé vem pelo ouvir, e eu estou dizendo, Jesus está voltando. Jesus não vai buscar qualquer um, Jesus vai buscar aqueles que creem. Nós queremos declarar que a incredulidade sai do nosso coração hoje, nós queremos declarar que essa amargura sai do nosso coração hoje. Ah, pastor, a igreja me feriu, perdoe a igreja. Ah, pastor, alguma pessoa da igreja me feriu, pare de bobagem. Jesus está voltando, e quando ele voltar não vai dar para dar desculpa, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. É tempo de voltarmos à essência, igreja. É tempo de voltarmos a ter nojo do pecado. É tempo de voltar a ter nojo daquilo que nos afasta de Deus. É tempo de tomarmos uma decisão real, de dizer, eu não vou viver em cima do muro, eu vou romper com tudo que me afasta do plano de Deus. É tempo de dizer, eu aguento cara feia, eu aguento abandono, eu só não aguento ficar longe do plano de salvação. Eu quero morar no céu, eu quero saber que o dia que for no meu velório, vão dizer, aí vai um salvo, aí vai alguém que quando a trombeta soar, pode ir lá no cemitério que a tumba dele vai estar revirada, a tumba dela vai estar revirada. Fala comigo, eu ouço a tua voz. Eu ouço a voz de Deus. E eu vou dizer, a salvação é individual. A catraca que salva é individual. É individual, nós precisamos crer na Bíblia. Nós precisamos crer na Bíblia. Leve sua vida à fé. Um dia eu ouvi um professor dizer o seguinte: a maioria dos alunos, quando vem à academia, eles têm que entender que a saúde de um exercício físico está na progressão da carga, na progressão do peso. Não adianta você fazer o mesmo exercício se você não progride no peso, porque se você progride no peso, você levanta a musculatura. Não é a repetição, é a progressão do peso. Tem que ficar cada vez mais pesado, tem que ficar cada vez mais intenso. E assim é a fé. Não adianta você vir e o seu movimento em Deus é o mesmo, a mesma carga, tem que ter mais peso. Se você quer ter uma musculatura espiritual poderosa, se você quer que os demônios te respeitem, se você quer entrar em lugares abatidos e transformar esses lugares, não adianta só continuar com aleluia e glória a Deus, não. Tem que começar a ter mais santidade, começar a ter mais nojo do pecado, começar a tomar mais posições que trazem desconforto. Tem dia que você vai lavar o cabelo e o braço está doendo, porque é tanta musculatura que você está colocando. Tem dia que não dá para levantar a perna, mas se você progride na carga, o músculo reage, o músculo cresce. Deus está dizendo: eu estou cansado de ver você comendo essa papinha de 20 anos que eu estou te dando. Eu tenho feijoada para você, eu tenho uma vida para você. Olhe para a eternidade e vá, dê sua vida para mim. Fala comigo, ouvir. Segunda coisa, Romanos 10:9. Paulo vai dizer: se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo, você vai ser arrebatado. Se você crer em Jesus,
Se você confessar com a boca e crer com o seu coração. Veja que ele fala da boca e fala do coração. Muitos falam com a boca, mas não creem no coração. Falar com a boca qualquer um fala. Na época de Natal todos falam com a boca, mas não é falar com a boca, é falar só com a boca e com o coração. Fala comigo, boca e coração. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos e eu creio nisso, e se eu creio que Jesus ressuscitou, Ele é o meu Salvador, então Ele é a minha prioridade. A minha prioridade é Jesus. Quando a gente fala sobre não servir com emoção, servir por posição, é porque eu creio em Jesus. Eu creio que é Ele que põe o pão na minha mesa, então eu não faço média com ninguém. Eu creio que é Ele que me protege no dia mau, então eu estou com a cabeça erguida. Eu sei que Ele é o médico dos médicos. Quando Jesus Cristo é o meu Senhor e eu falo com a boca e com o coração, eu sou como um trator, como um rolo compressor que passa por cima de tudo aquilo que quer me afastar dele. Eu não negocio com aquilo que me enfraquece, eu não dou brecha para aquilo que quer me matar. Você tem que crer em Jesus. Quer olhar para uma pessoa desmotivada? Veja uma pessoa que esqueceu que Jesus é o Salvador. Quer olhar para uma pessoa que está arriscando sair da casa de Deus? É uma pessoa que simpatiza com Cristo. Mas o reino de Deus não é para simpatizantes. O reino de Deus é para aqueles que confessam todos os dias: Jesus é o Senhor da minha vida. O reino de Deus não é para aquele que arrepia. O reino de Deus é para aquele que diz assim: eu entrego minha vida a Cristo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Meu irmão, é tempo de decisão. É tempo de parar de viver uma vida de simpatia. Não, aqui não é shopping. Aqui não é shopping. Sabe o que eu estava pensando? Ontem eu estava orando, dizendo: Deus, por que as pessoas se levantam e algumas pessoas vão à igreja e antes de acabar o culto elas vão embora? Aí sabe quem Deus me lembrou? Sabe quem foi a pessoa que levantou e foi embora antes de acabar o culto? Sabe quem foi? Judas. Uma pessoa que estava na Bíblia, antes de Jesus terminar a ceia, quem levantou e foi embora? O Judas. É óbvio que tem exceções, mas nós precisamos aprender a crer em Jesus. E não é só crer no dia da angústia, porque aí todo mundo crê. Quando o avião está com turbulência, todo mundo ora o Pai Nosso. Até o ateu fala: me ajuda, Deus. Mas eu não vou esperar o dia mau para confessar Jesus Cristo. Ele é o Deus do meu dia mau, mas Ele é o Deus dos meus bons dias. Ele é o Deus de quando eu estou na UTI, mas Ele é o Deus quando eu vou para a praia também. Ele é o Deus quando eu estou com câncer, mas Ele é o Deus quando eu estou com um carrão importado, quando eu tenho a oportunidade de ir para Disney. Ele não é só o Deus do meu fracasso, Ele é o Deus do meu sucesso também. E muitos não têm sucesso porque se perdem no sucesso, porque não conseguem confessar a Deus os seus dias das boas coisas. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas creia com a boca e creia com o coração, para que o dia que a trombeta tocar, o dia que Ele vier saltando pelos montes com olhos de fogo, cabelos brancos, espada em sua boca, pés de latão, que você seja um dos tais que vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Fala comigo: ouvir, crer. Ouvir e crer. Terceiro, Romanos 10, 9. Na verdade eu quero ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Fala comigo: ouvir, crer e confessar. Ouvir, crer e confessar. Você está ouvindo eu pregar, você tem a oportunidade de crer nesta manhã, e agora você tem que confessar: Jesus é o Senhor da minha vida. Veja, se Jesus for o Senhor da sua vida, você para de se ofender com bobagens. Se Jesus for o Senhor da sua vida, você não fica arranhando a sua fé com idiotice. Se Jesus for o Senhor da sua vida, você começa a dispensar pessoas que são muleta para você. Se Jesus for o Senhor da sua vida, você para de pôr condições para servi-lo. Se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me curar, não tem se nada. Ele já fez tudo o que você precisava. E mesmo que Ele não faça, Ele já é Deus, e você tem todo motivo para agradecê-lo. Você tem que parar de colocar a data. Quando eu senti, eu me batizo. Já era para ter se batizado faz tempo, lindão. Já era para ter tomado vergonha na cara faz tempo. Você só está vivo por graça e misericórdia de Deus. Aquele que quer te matar, sabe matar. Aquele que quer te roubar, sabe roubar. Aquele que quer te destruir, sabe destruir. Se Ele não conseguiu roubar, matar e destruir, não é porque você é muito bom e se desviar, é porque o guarda de Israel não dorme, está te protegendo todos os dias da sua vida. Eu não sei você, mas eu vou morar no céu. Eu não sei você, mas eu vou viver eternamente. Eu não sei você, mas eu vou para um lugar que não haverá
haverá mais pranto, mais dor e ranger de dentes. Eu não sei você, mas o dia que eu sepultar meu pai, minha mãe, minha filha, minha esposa, eu não vou ficar, agora eu morro porque minha vida acabou. Não. Quando eu ver minha família partir em Deus, eu vou dizer: oh meu Deus do céu, que bênção que partiram no Senhor. Eu vou chorar, eu vou sofrer, ou no meu velório, mas eu não vou ficar dizendo: a minha vida acabou, porque ninguém é meu, todos são do Senhor. Pare de ter parentes que são seus filhos são do Senhor, teu casamento é do Senhor, a sua alma é do Senhor. E todos nós, quando partirmos dessa terra, nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para um lugar onde fomos gerados em Cristo. Que hoje nós sejamos libertos das amarras da terra para viver o reino de Deus. Há uma fome por conhecer o sobrenatural, e eu quero declarar que nós somos livres nesta manhã. Livres para viver e dizer: Deus, eu estou pronto. Eu estou pronto para viver o que o Senhor quer que eu viva. Deus, eu estou pronto, eu só não quero perder a tua presença. Você pode fechar seus olhos agora. Eu quero te dar alguns minutinhos para você reorganizar a tua vida. Será que aquilo que tem arrancado suas lágrimas é um motivo verdadeiro? Será que aquilo que tem tirado o seu sono é realmente a prioridade que você tinha que ter? Será que esse sentimento que tem corroído você, ele realmente importa? Ou é uma distração que o diabo tem feito para gastar o seu tempo longe do plano? E o diabo dizendo: ah, se Jesus voltar hoje, o que eu falei para ele o pegou. Ele não sobe, ele não sobe, ele não sobe. Ele não sobe. Ele não sobe porque ele confundiu, ele brinca. A adoração dele é uma adoração de arrepio, a fé dele é uma fé de coisas. Quantas pessoas sendo movidas para igrejas para ganhar coisas, a televisão fazendo chantagem, pastores do mundo inteiro dizendo: venham para cá para ter sucesso, venham para cá, quando deveriam dizer: venham para cá para morrer, venham para cá para serem libertos dos seus pecados, venham para cá para terem uma vida de verdade. Mas não, as pessoas não querem, as pessoas querem carro, casa, as pessoas acham que o reino de Deus é uma concessionária, é um lugar onde eu vou, pego o que quero, e nós esquecemos que a vida começa com a morte. Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Tome sua cruz, você nasceu condenado, eu dei minha vida por você. E aí nós vemos uma juventude que tem cada vez mais, que passa desejos por descobrir o proibido, pessoas se perdendo, lares adoecendo, a figura do pai morrendo, a figura da mãe sendo destruída. Nós olhamos para a televisão e temos nojo de ver notícias que a todo tempo estão sendo disparadas, coisas que estão sendo normalizadas, e nós, a igreja lotada, os templos lotados, muita música, muito glória a Deus e muita aleluia, mas muita safadeza, muita coisa que não presta, gente que não respeita os valores, gente que não respeita a santidade, que não tem temor, que casa com outro como se estivesse brincando de boneca, que não respeita mais valores, princípios, emoções, que não santifica. Aqui dentro da igreja é uma maravilha, mas lá fora fala como um qualquer, vive como um qualquer, conduz suas comunicações porque não há temor. E o diabo dizendo: é exatamente isso. Eu quero que você seja morno, eu quero que você se pareça santo, mas seja sujo. Eu quero que você se pareça filho, mas viva como escravo. Eu quero que você se pareça perdoado, mas viva culpado. Eu quero que você sim maqueie o rosto, vai lá, passa um belo batom, faz um belo cabelo, vai lá, faz escova, passa a pranchinha, mas a tua cabeça está aprisionada. Eu infernizo você 24 horas, ninguém nem sabe, tua mãe não sabe, teu marido não sabe, mas você canta lá bonitão na igreja e está totalmente oprimido, totalmente tomado de pecado. E Jesus está dizendo: filho meu, eu vim te libertar nesta manhã, filha minha, eu não desisti de você. Você vai subir, você vai subir, você vai reinar em glória comigo, pois hoje eu jogo luz no meio das trevas, eu jogo luz na escuridão. Começa a dizer que Jesus é o Senhor da tua vida, começa a dizer que você não larga Jesus. Olhe para a tua vida hoje e comece a ver tudo aquilo que te afasta de Deus, e repreenda agora, repreenda o pecado, repreenda as pessoas, repreenda a prática. Eu quero Jesus, eu creio em Jesus. O que é, pastor? Eu ouço, eu creio e eu confesso. Grita comigo: eu ouço, eu creio e eu confesso. Você está ouvindo, não está? Se você está ouvindo, diga: eu estou ouvindo. Mas eu estou ouvindo. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador?
Então confessa isso com a tua boca agora. Confessa isso com a tua boca. Fala com a tua boca. Fala com a tua boca. Fala: eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele salva, liberta, transforma. Eu creio. Eu creio. Vamos colocar em pé. Eu creio. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Receba o Espírito Santo na tua vida. Deus vai limpar o teu interior nesta manhã. Deus vai te dar a sensação de que você é filho dele nesta manhã. Você vai ter um encontro com a salvação nesta manhã. As prisões do pecado não te prendem mais. Jesus está te libertando agora. Todos os demônios que querem entrar na sua cabeça, entrar na sua vida, estão saindo agora. Eu declaro uma limpeza. Você vai sair daqui com a alma leve. Você vai sair daqui com a cabeça erguida. Você vai sair daqui crendo que Jesus Cristo deu a vida por você. Você vai sair daqui crendo que o mal não vai te sustentar. Você vai sair daqui crendo que Jesus está com você. Oh, eu creio em Jesus. Eu sinto Jesus, eu quero Jesus. Fecha os olhos. Eu preciso de Jesus, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Me envolve Jesus, me abraça Jesus, me limpa Jesus, entra na minha vida Jesus, toma conta do meu coração Jesus. Eu me lanço a ti Jesus, vem Jesus. Chama Jesus agora, chama Jesus para a tua vida agora. Vai abrindo a tua boca e chamando Jesus. Não se canse não, não se canse, porque enquanto você está falando isso, o Espírito Santo está limpando você. Enquanto você está falando isso, Deus está tirando as amarras que querem limitar o seu crescimento diante de Deus. Você é uma luz, você é um estandarte de milagre. Eu te quero Jesus. Enquanto você está fazendo isso, Ele está te amadurecendo. Eu quero Jesus, eu estou me levantando. Não importa o lugar onde eu ando, eu estou me levantando. Não importa quão bagunçado está a minha casa, eu estou me levantando. Não importa quão oprimido está o meu trabalho, eu estou me levantando. Não importa quão mal falem de mim, eu estou me levantando. Não importa se o meu corpo está doendo, não importa se o meu corpo está apodrecendo, não importa se eu estou ameaçado, eu estou me levantando. Eu creio em Jesus. Se com a tua boca confessar que Ele é o Filho de Deus, se tua boca confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. O inferno não pertence à minha vida. O Satanás não toca na minha vida. Eu não vou ir para o inferno, eu não vou morrer. Eu sou salvo, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Eu estou salvo, salvo. Aleluia. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.